Eu pensei muito em como eu ia fazer esse vídeo, onde eu ia sentar, onde eu ia me posicionar, em que lugar que eu ia estar para te contar a minha trajetória na espiritualidade. E o lugar que eu encontrei, que mais eu me identifico, é aqui. O chão da minha sala, onde eu sento, onde eu escrevo, onde eu comecei a me conectar com a minha espiritualidade antes de entrar em qualquer templo. Eu sempre fui uma criança que eu gostava muito de aprender, eu era muito aplicada nas minhas atividades. E quando eu comecei a frequentar a catequese na igreja católica, era sagrado. Todo sábado, na maioria das vezes eu ia a pé, fazia mais ou menos uns 3, quase 4 quilômetros para ir até a catequese. Era sábado de tarde, às 2 horas. E depois a catequese tinha o culto. E era sagrado. Todo sábado eu saía de casa, ia caminhando, não tinha bicicleta e ia até a catequese. Só que eu nunca me conectava tanto com aquilo ali, porque eu não via tanto sentido, tá? A gente ia lá, aprendia os 10 mandamentos, aprendia uma oração ou outra, fazia uma leitura da Bíblia e ok, tá, eu quero mais, eu preciso de mais. Mas eu seguia, né, porque tinha que fazer. Os meus pais diziam que eu tinha que fazer, toda a comunidade falava que era importante fazer catequese, todo aquele papo de sempre. Participava dos cultos, eu cantava na igreja, eu fazia as orações, eu fazia as leituras. Por um tempo fui catequista, depois que eu me formei na catequese, que eu me crismei na catequese. E após esse momento, esse período, eu me casei, fui embora da minha cidade. E na cidade na qual eu estava, eu não fui mais em lugar nenhum, não frequentei mais igreja. E quando eu vinha aqui para os meus pais também, né? Eu vinha 1 vez, 2 vezes no mês, eu não ia ir para a igreja. E acabei ficando desligada praticamente de toda a questão religiosa por quase 7 anos da minha vida. E nesse tempo, eu não só me desliguei de um templo, como eu me desliguei da minha espiritualidade em si. Eu não praticava mais nada. A Sofia nasceu nesse período, a ela eu ensinava desde sempre a questão de Deus, a questão da importância de Deus na nossa vida, mas eu não tinha nenhuma prática religiosa. Quando eu voltei para minha cidade, continuei sem frequentar e sempre me foi colocado, mas volta vamos na igreja, não sei o quê. Só que quando eu era mais nova, aconteceram algumas coisas dentro da igreja católica que me traumatizaram e eu vou levar esse trauma para o resto da minha vida, e eu não queria estar naquele local novamente. E aquilo ali fez com que eu desacreditasse de Deus por um período da minha vida. Porque eu pensava assim, bom, se dentro de um lugar onde que eles falam que é sagrado, acontecem coisas que vão nos prejudicar mentalmente, psicologicamente para o resto da nossa vida, então não é esse lugar que eu quero estar, não é esse lugar que eu quero para mim. E abandonei. Nunca mais fui a nenhuma igreja, nem nada. E eu comecei a sentir a necessidade de me conectar à minha espiritualidade de alguma forma. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler muito sobre, eu comecei a buscar novas formas de me conectar à minha espiritualidade em si. Novas religiões, posso dizer assim, mas eu sempre acreditei muito em uma espiritualidade livre, porque eu não conseguia imaginar o fato de que, para eu me conectar com o Deus que as pessoas dizem, para eu me conectar com algo supremo, algo superior, eu preciso estar dentro de um espaço. Eu nunca acreditei nisso, porque a visão que eu tenho de religião é que é uma coisa que foi criada pelo homem. E Deus não é isso. Deus não é... A minha visão que eu tenho de Deus não é aquele cara mau que vai te mandar para o inferno ou vai fazer o bem para você se você fizer o bem. Eu não tenho essa visão, tanto que eu nem acredito que existe inferno. Eu acho que a gente, mesmo aqui na Terra, fazendo a nossa vivência, tomando as nossas escolhas, somos nós mesmos que fizemos o nosso céu ou o nosso inferno aqui. Eu passei a ver
Deus, ver a espiritualidade, ver o espiritual em tudo. Eu sou Deus, você é Deus. A minha filha, olhar para minha filha, ver a minha filha feliz é ver Deus. Ir para a natureza, ver uma cachoeira, isso é Deus, ao meu ver. E nessa busca de um lugar para estar, para me conectar, porque chegou um determinado momento em que a minha espiritualidade, ela estava, eu estava com um bom conhecimento, eu estava vivendo a minha espiritualidade, mas eu sentia a necessidade de ter um espaço que me identificasse com as coisas que eu imagino que é o espiritual. E eu comecei a procurar. Já descartei a Igreja Católica, porque eu não concordo com as coisas que acontecem lá. Isso é opinião própria, opinião minha, não é nada contra ninguém ou algo desse sentido. A Igreja Evangélica também nunca tive vontade de conhecer. Em um determinado momento eu tive alguns amigos que até me convidaram e tudo, mas eu nunca senti aquele fogo, aquele desejo por estar lá. E em um dia eu decidi que eu ia procurar alguma coisa por aqui na minha região. E eu encontrei um centro espírita, porque eu sinto muito uma relação do espírita com o meu finado avô. Não sei por qual motivo, mas eu sempre senti muito forte essa ligação. E eu fui até o centro espírita. Entrei, sentei com o coração e com a mente totalmente abertos, livre de preconceitos, e ouvi as palavras. Até hoje eu lembro do que foi dito lá dentro, mas não teve aquele clique, sabe? Aquela coisa. E eu continuei pesquisando, continuei procurando, e começou a me aparecer muitas coisas sobre a Umbanda, e eu comecei a pesquisar muito sobre a Umbanda, a ler, a escutar, ponto, a fazer diversos tipos de procura para entender um pouco mais sobre isso, e começou a me despertar um desejo de conhecer. Cheguei a ligar para alguns municípios aqui da região para ver se tinha um terreiro de Umbanda nesses municípios. E eu lembro muito bem que em um município que eu liguei na prefeitura. Eu ficava pensando, para quem que eu vou pedir, né? Contato de quem para saber sobre isso. E eu liguei nessa prefeitura e eu senti um deboche tão forte na voz da atendente que me deu até uma certa raiva no momento. Eu perguntei se tinha terreiro de Umbanda, se elas tinham conhecimento de terreiro de Umbanda no município. E ela, com um ar de deboche totalmente, disse: não, aqui a gente não tem. E não me deu nenhum vai tomar no teu zóio. Simplesmente desligou. Ok, vou seguir procurando, seguir pesquisando. Encontrei lá em Ijuí. Tava muito com vontade de ir conhecer. Só que aí eu pensava, Ijuí é longe, né? E é de noite normalmente. E ficava sempre com o pé atrás. Será que eu vou? Será que eu não vou? No momento da minha vida aqui, a gente começou a fazer um trabalho onde que eu tive muito contato com pessoas de 3 Passos. E inclusive pessoas da religião. E eu comecei a pesquisar sobre. E encontrei no Face algumas opções em 3 Passos de terreiro de Umbanda. Com aquelas opções em mãos, eu deixei que a minha intuição me guiasse para onde eu deveria ir. E eu encontrei o Centro de Desenvolvimento Espiritual da Umbanda. Procurei o WhatsApp, que tinha um WhatsApp lá na página, mandei uma mensagem pedindo a localização certinha e fui. Coloquei as coisas aqui no carro, coloquei minha roupinha branca e fui. Nunca havia nem passado na frente de um terreiro de Umbanda, não fazia ideia de como que realmente funcionava ali. Eu só assistia vídeo, só via as pessoas comentando, mas nunca tinha tido contato realmente. Quando eu cheguei, eu entrei e como se a minha áurea tivesse acalmado. Foi muito louco. E eu não sabia de qual gira se tratava. E quando eu cheguei lá, me foi informado que no dia que eu fui, pela primeira vez, isso era acho que em novembro de 2022, seria gira de Exu. Gira não, era uma festa de Exu. E aquela energia de Exu, quem sabe, quem conhece um pouco mais, sabe que essa energia de esquerda ela é uma energia mais pesada, ela é uma energia um pouco mais densa. E ao contrário do que às vezes as pessoas podem achar, eu não me assustei.
eu me senti como se eu já tivesse vivido aquilo ali e isso ali fizesse parte de quem eu realmente era. E foi naquele momento, naquela festa de Exu, onde eu vi as entidades dançando, eu vi as entidades comemorando, eu tive um momento de ter uma conversa com uma entidade. Ali eu senti o meu coração vibrar de uma maneira diferente e eu olhei para aquilo e ao mesmo tempo eu senti que eu estava em casa. Eu estava voltando para casa. Foi essa a sensação. E comecei a ir desde então. Comecei a ir toda sexta-feira, sempre que eu podia, porque mesmo não sendo tão longe, ainda assim é longe, sozinha, sempre. Eu e eu. E comecei a ir. Toda sexta que dava para eu estar lá, eu estava. E até que em um momento, numa gira em final de fevereiro ou em março, eu lembro que a mãe de santo da casa, que hoje é minha madrinha, ela sentou assim, eu sempre na primeira fila, porque eu queria estar próxima. Ela sentou, abaixou assim na minha frente, de joelhos no chão, colocou as mãos nos meus joelhos, olhou para mim e falou, e perguntou: tu quer estar aqui com nós? Tu quer participar desse sagrado? E desde então eu sou filha de branco. E a partir daquele dia eu comecei a ir como filha de branco, comecei a participar, comecei a me desenvolver. E desde então a minha vida tem mudado totalmente. Tem muitas coisas aconteceram, muitos aprendizados. Eu lembro que uma amiga até comentou comigo há um ano atrás, mais ou menos, ela disse: amiga, é nítido quando a gente olha para ti de ver a mudança que a Umbanda fez na tua vida depois que você entrou. E não somente na questão financeira, de bens ou algo assim, mas na questão de vida mesmo, na questão pessoa, espiritual. E eu só tenho a agradecer. Hoje em dia, eu sei que os meus orixás, os meus guias, são eles que me erguem a cada tombo que eu levo na minha vida, e eles estão sempre comigo. Eu tenho muita fé na minha espiritualidade, eu tenho muita fé nos meus guias, e eu só tenho a agradecer por eles terem me colocado nesse caminho novamente, porque eu sinto que isso é coisa que já vem de muito tempo. Em outubro de 2024, eu me batizei e pude ter a minha mãe e a Sophie junto comigo nesse momento. Meu pai não conseguiu ir, mas ter a minha mãe e a minha filha no momento em que eu entreguei a minha vida, que eu entreguei a minha espiritualidade nas mãos dos meus orixás e nas mãos dos meus guias, foi um momento muito emocionante para mim. E agora em outubro faz um ano que eu sou batizada, estou me desenvolvendo, estou aprendendo muito, erro bastante porque as pessoas acham e tem aquela crença de que entrou pra macumba, tua vida vai só deslanchar, vai só coisa boa, você vai ficar rico do dia pra noite. Não é assim. A gente aprende muita coisa, a gente percebe os nossos erros de uma forma totalmente diferente para que a gente possa vir a melhorar consequentemente. Esse foi um momento muito, muito, muito importante para mim, o fato de eu ter entrado para a Umbanda, porque a Umbanda me salvou. E o que eu tenho aprendido lá dentro tem me salvado diariamente. Eu só tenho a agradecer a minha casa, aos meus irmãos de santo, ao meu pai de santo, minha mãe de santo e a toda a egrégora que está sempre lá me acompanhando, está sempre aqui, onde eu estiver, eu sei que eles estão sempre comigo. E se você tem curiosidade de conhecer um espaço, se você tem vontade de conhecer algum lugar assim, só vai. Talvez seja o chamado que tá tilintando aí na sua orelha. E a questão de preconceito, isso para mim hoje em dia é irrelevante. As pessoas falam o que falam, macumbeira, acontece qualquer coisa estranha, alguma coisa no município, a culpa é da Darlise. Se eles soubessem que quando a gente acende uma vela, em nenhum momento é para desgraçar a vida dos outros, mas sim para fazer o nosso caminho ser cada dia melhor. E
é isso, a minha religião é a Umbanda, a minha vida é entregue à espiritualidade e eu só tenho a agradecer aos meus guias nesse momento. E se tu tá até agora assistindo esse vídeo aqui, sentadinho comigo no chão da sala, eu quero te agradecer muito por ter me ouvido. Eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos, eu sinto muita necessidade de falar sobre esses assuntos e às vezes eu não tenho com quem. E se tu tá me assistindo aqui até agora, eu sei que a pessoa com a qual eu preciso conversar às vezes é contigo. Obrigada por estar aqui, obrigada pelo carinho de sempre. E é isso. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.